A Guerra dos Bárbaros foi uma resistência indígena que se inicia no final de 1500, justamente quando se dá a ocupação do litoral, diante da exploração da mão de obra indígena, tornando-o escravo. Ele não se entrega, conhecia a geografia melhor que ninguém e vai para o interior, ele vai para o lugar que ele conhece, né, se esconder. E ele começa a resistir, o branco vai invadindo, ele vai resistindo. Então, o Rio Grande do Norte, no final de 1600, foi palco dessas guerras, dessas batalhas, né, da Guerra dos Bárbaros. Por que bárbaro? Segundo a filosofia da época, o índio não tinha, segundo os europeus, F, L e R na língua. Então, ele não tinha rei, lei e fé. Por isso, precisava ser dominado. Então, era um bárbaro. Né? Os romanos chamavam de bárbaro aquele que não era romano, né? Aquele que não tinha cultura. Então, daí o nome dessa guerra. No Rio Grande do Norte, vão haver alguns embates, inclusive já com o terço dos paulistas. O terço dos paulistas eram indivíduos vindo da capitania, né, de São Vicente, certo? Que geralmente tinham cometido crimes lá, principalmente em decorrência da guerra entre as famílias Pires e Camargo. Então, havendo um homicídio, ao ser julgado aquele indivíduo, ele era condenado à pena de degredo, ser degredado. Aí então ele vinha com essa tropa, já da década de 1650 para 1660, para o Nordeste, para combater os bárbaros. A demanda estava muito grande e os governadores dessas capitanias estavam investindo nessas tropas irregulares formadas pelos paulistas. E a vantagem dos paulistas é que a tropa deles era uma tropa irregular formada principalmente por índios. Índios que eles haviam se aliado e índios que eles haviam escravizado. Então, a vantagem qual era? Eles poderiam ir à caça desses bárbaros, dos tapuias, né, principalmente, que a Guerra dos Bárbaros vai ser formada pelos tapuias, que eu já falei aqui, né, mais ou menos, quem eram. E eles poderiam se alimentar a partir desse conhecimento milenar dos índios, né, através da técnica de caça, saber que alimento não era venenoso dentro de uma caatinga, né, de uma travessia dessa, onde encontrar água, né, o cumbe, que é a raiz do umbuzeiro, como conseguir, né, partindo do tronco dela, dando alguns passos à frente, batendo no chão. Então, esse conhecimento, né, os paulistas utilizavam já ele, que era diferente das famílias mais fidalgas. Isso, de um modo geral, era coordenado pelos portugueses? Ou qual seria a origem? Quem coordenava? Quem ordenava isso, todo esse ataque? Já nesse período que eu estou falando, final de 1600, eram portugueses. Houve uma época em que houve a invasão holandesa aqui, mais ou menos em 1630, a parte do litoral nordestino. Na época era um sertão, era a região norte. O Brasil não se dividia em nordeste, porque a ocupação era tão ínfima no litoral que só dividiam em norte e sul. Né? Então esses holandeses vão ocupar essa parte das capitanias do norte, né? Pernambuco, Paraíba, Ceará, eles estiveram ocupando o Ceará, mas terminam sendo expulsos pelos próprios tapuias.